Prezados assistentes, vamos reiniciar os trabalhos com nossa quinta e última palestra do dia. Convidamos o professor Júlio Sanches, que irá palestrar sobre energia e viagens espaciais. Júlio Sanches é engenheiro civil pela Universidade Nacional de Colômbia, Bogotá. Mestrado em hidrologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Doutorado em ciências pela Université Catholique de Louvain, Bélgica. Professor aposentado da Faculdade de Engenharia da URGS, Porto Alegre. Integrante do Grupo de Estudos Ramatiz de Porto Alegre desde 1995. Boa tarde. Espero que não estejam cansados depois de todo esse dia intenso, tá? Vamos então ver aqui o assunto da nossa conversa. Como sempre, está baseado no livro do Ramatiz, A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Já ouviram falar durante o dia todo sobre o planeta Marte em geral. Sobraram para mim os discos voadores. Então vai ser um pouco mais técnica a palestra, porque vai falar sobre coisas especificamente ligadas a naves interplanetárias, OVNIs, UFOs, física, tudo isso. Então, por isso eu peço um pouco de paciência comigo, porque vamos falar de coisas, em alguns momentos, bastante técnicas, mas que eu acredito que são interessantes, porque o conhecimento nunca está demais para ninguém, tá? Esse último aspecto da astrosofia, vamos ver se dá tempo, dentro da hora exata que eu tenho para falar aqui, para falar disso, senão ficaremos restritos apenas aos 3 primeiros aspectos que são ali mencionados, tá bom? Bom, o planeta Marte é um pouquinho menor que a Terra. Essa imagem dá uma ideia mais ou menos clara de que o nosso irmão cósmico é quase que o nosso irmão menor em termos de tamanho físico apenas, tá? Porque vocês já viram que o contrário acontece nos demais aspectos, tá? Bom, aqui existe uma série de dados que vou apenas mencionar, apenas alguns deles. Ele tem aproximadamente a metade do diâmetro, não é? A duração do ano é praticamente o dobro. A duração do dia, curiosamente, é praticamente a mesma, tanto aqui na Terra como em Marte. Outra coisa curiosa, a inclinação do eixo polar é praticamente a mesma também, o que significa que lá tem as mesmas estações que temos aqui, que são resultado dessa inclinação, tá? A composição da atmosfera, bom, isto é interessante, a gravidade em Marte é em torno de 1/3 da que se tem aqui. Então, quem aqui pesa 100 quilos, lá pesa 30. Que beleza, né? A atmosfera, essa sim é completamente diferente. Vejam vocês que nós temos aqui, a grande maioria da nossa atmosfera é nitrogênio e não oxigênio, como todo mundo pensa. Nós, terrícolas, respiramos nitrogênio, com um pouquinho de oxigênio. A atmosfera marciana é quase 100% gás carbônico, portanto é tóxica para nós, tá? Evidentemente que tudo isto são dados no plano físico. Nós já vimos nas palestras anteriores que a civilização marciana, que foi descrita aqui, é uma civilização astral. Não sabemos se as coisas no astral se dão do mesmo jeito que no plano físico, embora sabemos que existem muitas analogias, né? A temperatura na superfície é frio para Marte, hein? 63 graus negativos de temperatura média, enquanto que a média terrestre são 9 graus positivos, tá? Então, para nós, para aqueles malucos que querem ir em viagem de ida unicamente para Marte, vão passar muito frio lá, tá? Bom, o primeiro capítulo que vamos analisar aqui é o capítulo 22 do livro, que fala sobre energia motriz. Por isso eu mencionava aqui o fato de que são coisas bastante técnicas, tá? A energia motriz que a indústria e a iluminação marciana utiliza.
Ramatiz disse que essa energia é a energia magnético-etérica. E nós vamos analisar bastante esse conceito de energia magnético-etérica. E segundo o próprio Ramatiz, ainda estamos bastante atrasados com relação a eles, porque precisaríamos de 400 a 500 anos para chegar a dominar esse tipo de energia. Tá? Os cientistas marcianos conhecem muito bem essas forças cósmicas, porque agem nas causas que originam as energias. E nós, a nossa ciência atual, terrestre, ainda está muito longe de chegar perto, como vamos ver ao longo da palestra. Tá? Essa energia, que, como já também vamos ver um pouco mais adiante, é a energia, vamos dizer, que está na base da formação da matéria. Os cientistas marcianos conseguiram dominar completamente essa passagem, não é, de energia à matéria, que nós apenas estamos começando a destrinchar. Tá? Ele chama isso de energia intraatômica, e é por isso que nós vamos ter que nos dedicar um pouquinho a olhar isso com mais cuidado, porque a nossa ciência também está olhando para dentro do átomo, e bastantes progressos têm sido feitos nesse sentido, e por isso quero dar um pouco de detalhamento àquilo lá. Tá? O que seria isso de energia intraatômica, éter cósmico? Se nós damos uma revisão rápida às coisas que já sabemos, Kardec falou disso no livro dos Espíritos, dizendo que existem basicamente esses dois elementos genéricos de formação do universo, o espírito e a matéria, tá? Mas que para que o espírito possa agir sobre a matéria é necessário um elemento intermediário, que ele chamou de fluido universal. Aqueles que leram Kardec se lembram muito bem disso aí. Tá? André Luiz menciona isso também, em Mecanismos da Mediunidade e em Evolução em Dois Mundos. A matéria é luz capturada gravitacionalmente. Toda a matéria é uma forma condensada de energia vibratória, e esse aspecto, esse conceito vibração, é extraordinariamente importante, porque vamos falar isso também mais adiante, tá? E ele chamou isso, então, a essa matéria primitiva, onde toda a matéria surge como fluido cósmico universal, tá? De novo, voltando a Kardec, aborda o mesmo conceito, não é? Salientando que energia é matéria em estado radiante, ou seja, as duas coisas, energia e matéria, são manifestações de um mesmo princípio. Tá? André Luiz, de novo, fala de plasma divino, poder do Criador ou força nervosa do Todo Sábio. Dentro desse plasma divino existe o universo, galáxias, planetas, seres humanos se mexem, se movimentam dentro desse plasma como peixes no oceano. Tá? A física quântica nossa revelou que quando observamos esses padrões de energia em níveis cada vez menores, e por isso vamos precisar dar uma olhada dentro do átomo, podemos obter resultados surpreendentes, como veremos depois. Tá? Vamos dizer, pano de fundo de tudo aquilo é o que foi chamado então de fluido cósmico universal. Tá? Esse fluido cósmico universal, mencionado pelos autores espíritas, poderia ser, vamos dizer, assimilado ao que a ciência chama de éter, de campo, de espaço, de energia. Embora cada um desses conceitos é muito específico para cada coisa. Então, o que poderia ser, o que nome poderia ser dado a tudo isso que inclua todos esses conceitos e outros mais, como por exemplo a matéria, antimatéria, energia escura, matéria escura, etc. Talvez o que melhor, a conceituação que melhor se ajusta a tudo isso seria, de fato, o que foi chamado de fluido cósmico universal. Vamos voltar a Ramatiz. Ele diz
que a nossa ciência, aliás, nestas transparências, essa letra itálica inclinada é utilizada sempre que é feita uma citação direta do mestre. Sim? A vossa ciência consegue libertar quantidades mínimas de corpúsculos que partem das substâncias radioativas, mas se pudesse efetuar essa libertação de uma quantidade de alguns quilos, coordenando e dirigindo a energia emitida, vós teríeis resolvido o problema definitivo da força matriz, ou seja, estamos a caminho, mas ainda falta muito para chegar lá. Os cientistas marcianos já chegaram ao íntimo da matéria e conseguiram destrinchar esse problema, como vamos ver quando falarmos da energia impulsora dos discos voadores. Tá? Eu sublinhei esse aspecto de coordenando e dirigindo a energia emitida, porque vamos ver que a energia nuclear, a energia atômica, que nós utilizamos para algumas finalidades, não necessariamente nobres, é uma energia totalmente desordenada. Ninguém consegue controlar a energia produzida por uma bomba nuclear quando explode. Eles conseguem. Ou melhor, conseguiriam se fosse necessário o uso dessa energia para eles. Vamos ver que eles utilizam energias muito mais sutis e muito mais poderosas do que essa ali, tá? Ainda o mestre afirma que existem minerais no nosso mundo, que talvez não sejam desconhecidos ainda, que com a desmaterialização de um único grama poderíamos obter toda a energia, ou bilhões de cavalos de força, que moveriam ininterruptamente o parque industrial da velha Europa, ou seja, ainda existe muita coisa para ser descoberta em termos de fontes de energia para nós aqui. Tá? Os marcianos conseguiram já dominar, controlar, obter essa energia, tá? Que, como ele diz aí, permite agir dentro do magnetismo etérico da matéria, que vamos tentar, pelo menos, ter uma ideia do que é isso. Tá? Vamos fazer uma revisão rápida do nosso atual estado em termos de fontes de energia aqui na Terra. O que nós usamos para movimentar as nossas máquinas e para satisfazer as nossas necessidades energéticas? Basicamente seriam essas que estão aí listadas: energia hidrelétrica, termoelétrica, solar, oceânica, eólica, nuclear. Rapidamente, a energia térmica nós a obtemos queimando um combustível, coisa absolutamente primitiva ainda, queimando carvão, queimando madeira, produzindo vapor de água, não é? E essa força expansiva é utilizada para mover máquinas ou para gerar energia elétrica através de um gerador como este, por exemplo. Outra das fontes é a hidrelétrica, que nós obtemos aqui através do uso da energia cinética acumulada numa barragem, que produz então um jato de água a alta velocidade que movimenta uma turbina que gera energia elétrica. A energia nuclear, uma coisa mais recente, mas que também é primitiva, porque afinal de contas nós utilizamos a desintegração do átomo para produzir calor. Esse calor produz vapor de água, que por sua vez movimenta uma turbina que gera energia elétrica. É um processo extremamente indireto, digamos assim, porque não se aproveita de entrada a energia nuclear. Utilizamos energia nuclear unicamente para produzir calor. Depois temos a energia eólica, que é outra coisa que está na moda agora, as usinas eólicas que utilizam energia cinética acumulada na atmosfera através do vento. Tá? A energia solar, também em escala doméstica, através do uso de painéis solares, por exemplo, ou através de instalações industriais em grande escala, como essa fazenda solar, como é chamada na Califórnia, tá? Onde se utilizam então grandes quantidades, nesse caso são espelhos solares que concentram a energia solar num determinado ponto, e esse calor, de novo, é utilizado para gerar vapor e produzir movimento. Tá? A energia oceânica, que é o aproveitamento da energia cinética das marés. Essa instalação é uma instalação lá no Nordeste, no Ceará, que é uma das tantas formas, existem muitas, de aproveitar essa energia cinética das ondas para gerar energia mecânica e depois energia elétrica. Apenas para ter uma noção de como se encontra o nosso mundo neste momento, nós temos uma grande porcentagem da energia, 35%, produzida pela queima do petróleo, pela queima do carvão e pela queima do gás natural, ou seja, continuamos queimando coisas para poder produzir energia.
o Brasil está bastante melhor nesse sentido, porque nós temos 86% de energia gerada por meios hidroelétricos, que é energia renovável, tá? Queimamos carvão ainda, e um pouquinho de energia nuclear aqui, igual que no caso do planeta todo. A energia nuclear, que foi alardeada como sendo, quem sabe, talvez a solução para os problemas energéticos planetários, se mostrou inadequada, não é? Isso aqui é a repetição daquilo que foi colocado antes, não é? Porque nós não conseguimos coordenar e dirigir essa energia. Ela é extremamente destrutiva, e é por isso que é usada como arma de guerra, né? Essa fissão nuclear, como que se obtém isso? Dividindo um átomo, neste caso de um átomo de urânio, um átomo pesado, que é bombardeado por um nêutron, por exemplo, esse urânio se torna instável e se divide, neste caso, em dois elementos diferentes, o bário e o criptônio, neste caso, gerando então energia em forma de calor, que é a que nós utilizamos nos reatores nucleares, tá? E produzindo então mais partículas, nêutrons, que passarão a bombardear outros átomos, que reiniciarão este processo, e isso é o que chamamos reação em cadeia, tá? Isso é incontrolável para nós, não podemos controlá-lo. Este processo, que é chamado de fissão nuclear, fissão significa divisão, tá? É uma das formas de geração de energia nuclear. O outro é a fusão nuclear, que é fundir dois átomos leves, neste caso dois isótopos de hidrogênio, mais ou menos misturados meio a meio, que se juntam para produzir um núcleo de hélio, e esse hélio, então, libera um nêutron que escapa e uma grande quantidade de calor, energia em forma de calor, que é o que acontece no Sol. É a energia que as estrelas utilizam para gerar o calor e todas as radiações que são provenientes de lá. Ou seja, o Sol é constituído de hidrogênio, esse hidrogênio vai sendo transformado em hélio e gerando as quantidades de energia características das estrelas. Esse combustível algum dia acaba. Na medida em que esse hidrogênio se transforma em hélio, chega um momento em que a estrela morre por falta de combustível. E isso, o tempo necessário para isso pode ser muito bem calculado. Então, nós sabemos quando o nosso Sol morrerá. É por isso que é necessário dar uma olhada interessante sobre o que temos feito em termos de conhecimento do que se passa no interior do átomo, porque já vimos aí que essas quantidades imensas de energia, elas resultam da energia que está compactada no interior do átomo. Aqui é um resumo de 150, 160 anos, talvez, de conhecimento da física sobre a estrutura da matéria. Lá, em 1803, se imaginava que os átomos eram bolas sólidas, constituídas de alguma coisa. Aos poucos se foi descobrindo que tinham cargas positivas e negativas, que havia um núcleo que se diferenciava desta atmosfera eletrônica, que havia partículas chamadas elétrons. Em 1913 se descobriu isso, circulando em órbitas como se fosse um mini sistema planetário, tá? Hoje em dia, essa nuvem de elétrons se considera como se fosse realmente, como sendo realmente uma nuvem e não partículas fixas orbitando em órbitas fixas. Então, essa constituição do átomo, eu quero enfatizar que isto que está sendo aqui, evidentemente, é o conhecimento que a nossa ciência tem no nosso plano físico. Antes disto, o sábio estava mostrando também os átomos da matéria marciana, que é matéria mais sutil. Será que são iguais aos nossos? Será que a constituição da matéria deles é igual à nossa? Aparentemente não é exatamente igual, porque a matéria, quanto mais sutil ela é, menos compactada ela se encontra. Provavelmente os núcleos atômicos da matéria marciana, por exemplo, sejam um pouco menos apertados do que são os nossos. Hoje em dia, então, se avançou um pouco mais, existe essa nuvem eletrônica e existe
em vez de o núcleo estar constituído apenas por prótons e nêutrons, como durante muito tempo se acreditou, têm sido observadas diversas partículas que constituem esses elementos nucleares. E nesse sentido, hoje em dia, por exemplo, temos o que é chamado de modelo padrão, né, que descreve 3 tipos de partículas elementares constituintes do átomo, os chamados leptons, estes azuis, que estão neste azul aqui, os quarks, em verde, que são estes aqui, e os bósons, que são estes em marronzinho, que são as partículas intermediárias que permitem que uns hajam sobre os outros. Isso é o modelo que hoje em dia é aceito pela ciência. Os leptons são partículas que estão longe do núcleo, portanto são os elétrons, que têm carga negativa, e tem também umas partículas chamadas neutrinos muito estranhas associadas a eles, tá? Depois vem os quarks, que estão no interior do núcleo atômico, são prótons e nêutrons, e existem várias categorias descobertas com nomes esquisitos, como esses que estão aqui. E, finalmente, os bósons, que são as partículas intermediadoras, como têm sido descobertos estes 4 que aparecem aqui, os Photon, Gluon, Boson W e Boson Z, que são a pedra filosofal da física hoje em dia. E, finalmente, essas partículas mediadoras, que são as mais interessantes de todas, que são chamadas o bóson de Higgs, a partícula de Deus, e os gravitons, que seriam as partículas que carregam, que transportam a força gravitacional. Bom, é necessário, então, estudar a física do infinitamente pequeno, porque estamos falando de dimensões absolutamente inimagináveis pela nossa mente normal, tá? Vejam vocês que talvez seja mais fácil entender isto assim. Se um elétron ou um quark, desses que formam o núcleo atômico, tem uma dimensão de 1 metro, o diâmetro do átomo seriam 100 milhões de metros. Ou seja, o tamanho do átomo é 100 milhões de vezes maior que uma partícula dessas. Talvez esta imagem nos dê uma ideia melhor. Imaginemos um estádio, poderia ser o Beira-Rio esse, né? Se o átomo fosse do tamanho de um estádio, o núcleo desse átomo seria do tamanho de uma cabeça de alfinete colocada no meio do estádio. Ou seja, o átomo é espaço puro, é vazio puro. Sim? E, no entanto, por que eu não posso atravessar uma parede? Se os elétrons dos meus átomos que constituem a pele são tão etéreos, tão espaçosos, apesar disso e das forças que controlam tudo isso, como vamos ver agora, o que impede que a gente possa atravessar uma parede é justamente a força de repulsão que os elétrons dos meus átomos exercem contra os elétrons dos átomos da parede. É isso que me impede de atravessar a parede, e só isso. Esses elétrons, que em princípio estariam ocupando todo esse espaço ali, eles não estão distribuídos uniformemente em todo esse ambiente. Eles estão concentrados em formas geométricas bem estranhas e bem elegantes e até bonitas, chamadas de orbitais. E têm sido descobertos e estudados muitíssimos tipos de orbitais. Vejam vocês quanta arte existe na elaboração de tudo isso, porque tudo isso foi bolado por alguém. Alguém construiu internamente os átomos. E isso, então, isso é apenas uma parte da grande variedade de possibilidades de agrupamento que tem os elétrons que constituem os átomos, tá? Bom, essas coisas tão pequenas, para poderlas estudar, precisamos de máquinas extraordinariamente grandes. E esse é um paradoxo da ciência humana. Vocês devem ter ouvido falar desse LHC, o grande colisor de hadrons que se encontra lá em Genebra, que é uma máquina que tem 27 quilômetros de extensão, em um círculo, enterrado no solo a 100 metros de profundidade, lá na fronteira entre França e Suíça, que é o chamado, então, aceleração, é um acelerador de partículas, na realidade, tá? Grande colisor de hadrons. Esse aparelho, pois, tem uma quantidade enorme de dispositivos. Esse tubo por onde circulam as partículas que são aceleradas até a velocidade da luz, praticamente. Depois são feitas
colidirem entre si, por isso se chama grande colisor de hadrons, tá? Hadrons são essas partículas ínfimas que constituem o núcleo atômico, são aceleradas em sentidos contrários e depois são obrigadas a chocarem umas com as outras para se desintegrarem, não é? E aí, dessa desintegração, bom, esse aparelho é um aparelho realmente grande, é a maior máquina científica construída pelo homem até hoje. Sim? Esse choque, que aqui se pode visualizar dentro de uma dessas câmaras, que existem 4 dessas câmaras espalhadas por todo o circuito, naturalmente que são fenômenos que acontecem a velocidades extraordinariamente rápidas. Vocês vejam, por exemplo, que um feixe de nêutrons ou de prótons, por exemplo, acelerado nesse circuito, chega a atingir velocidades da ordem de 99% da velocidade da luz, ou seja, que em um segundo consegue dar 11.000 voltas nesse circuito. E, evidentemente, que quando essas coisas chocam, a explosão que causam é uma explosão que dura bilionésimos de segundo. Existem, claro, aparelhos complicadíssimos para poder visualizar o que se passa ali. Essas trajetórias de diversas cores, a maior parte amarelas, são trajetórias produzidas pelas subpartículas que resultam dessa explosão. E é analisando isto que os cientistas descobrem quais são essas partículas e quais são suas propriedades. Ou seja, de que está feito o núcleo atômico. Para tentar entender as energias que estão armazenadas ali. Bom, essas câmaras são enormes e é interessante que esse projeto é um dos projetos onde praticamente todos os países do mundo estão colaborando. Por aqui aparece em algum lugar o Brasil. O Brasil participa na construção e na concepção de algumas das peças componentes dessas máquinas. Tá? Bom, de tudo isso, o que se pode concluir? Que existem 4 forças que controlam toda a matéria, que são essas forças aí, chamadas eletromagnética, a nuclear forte, a nuclear fraca e a gravitacional. Basicamente essas 4. A eletromagnética a gente conhece bastante, não é? Nós temos uso de magnetos para tudo aqui na nossa vida. A força nuclear forte é a que mantém o núcleo atômico ligado. Tá? A força nuclear fraca é a radioatividade, que nós todos conhecemos. Tá? E utilizamos equipamentos que geram radioatividade, inclusive. E, finalmente, a força gravitacional, que é a força que mantém o sistema solar, as galáxias, o universo em funcionamento harmonioso. De todas essas forças, a que menos conhecemos é esta aqui. E que, aparentemente, os cientistas marcianos conseguiram entender claramente o que é que gera essa força e como ela se comporta. Nós ainda estamos engatinhando no conhecimento dessa força. Tá? Bom, a eletromagnética, então, resulta da interação de campos elétricos e magnéticos, tá? Isso é bastante conhecido, já a nuclear forte, já falei, a nuclear fraca também, e o decaimento radioativo. Tá? O urânio radioativo, por exemplo, gera radiação, que é exatamente essa força nuclear fraca. Tá? E a gravitacional. Essa força gravitacional, que é a menos intensa de todas as 4, no entanto, é por essa ação da gravidade que uma gigantesca nuvem de átomos de hidrogênio se juntam para produzir uma estrela. É a gravidade a que faz com que os átomos de hidrogênio se unam no interior do Sol para produzir um átomo de hélio e gerar a energia solar que nos alimenta. Sim? A partícula mediadora da força gravitacional são chamados os gravitons, que é um conceito matemático, porque não foi detectado em nenhum acelerador de partículas até hoje. E é um dos grandes centros de atração da pesquisa de ponta hoje em dia, tentar, utilizando esses grandes colisores de hadrons, encontrar um graviton, que não foi encontrado, assim como não foi encontrado ainda o bóson de Higgs, a partícula de Deus, como foi chamada. Tá? A massa dos corpos gera gravitação. Então, se acreditava que
a força gravitatória seria uma consequência da massa dos corpos, até que Einstein mostrou que, na realidade, não é bem assim. Esta figura foi mostrada pelo Sábio um pouco antes. Na realidade, o que acontece é que a presença de uma massa grande, como um planeta, neste caso a Terra, causa uma curvatura no tecido, na tessitura do espaço-tempo. E essa curvatura é a que gera, por exemplo, se eu colocar aqui uma esfera, essa esfera vai começar a girar, se essa esfera fosse a Lua, vai começar a girar nesse espaço como se estivesse caindo por um funil. Então aí começaram a se abrir as interrogações para tentar descobrir o que seria então esse campo gravitacional. Não é bem o que se pensava anteriormente. Tá? Aí surgiu uma coisa interessantíssima que me parece que, por isso trouxe tudo isso para chegarmos a isto aqui. A matéria está constituída por moléculas, todos nós sabemos, as moléculas estão constituídas por átomos, os átomos estão constituídos por elétrons e por um núcleo onde existem quarks. Pois essa teoria das cordas, que é o último grito da física atômica, nos diz que essas partículas constituintes do núcleo atômico estão constituídas por cordas vibrantes. Isto é extraordinário. Porque se isto é a última partícula constituinte da matéria, e isso é vibração, nós já ouvimos dizer em algum lugar que tudo é vibração? Pois eles estão comprovando isso. Aí surgiu essa chamada hoje teoria das cordas, tá? Que diz que as partículas primordiais, formadoras de toda a matéria, são formadas por energia que vibra em diferentes frequências, em diferentes tons. É uma música cósmica, vibrando em tons diferentes, e cada tom forma partículas diferentes com características diferentes. Tá? E isso, ludicamente, foi denominado de cordas, daí surgiu a teoria chamada teoria das cordas. Essas cordas, então, vibrando, originam as partículas subatômicas e suas propriedades. Cada partícula subatômica do universo existe, ou para cada partícula existe um padrão de vibração particular. Cada uma dessas está emitindo um som, em outras palavras, diferente. E isso é o que constitui a matéria. Bom, um desdobramento disto aqui, que também chegou a ser mencionado pelo Sábio um pouco antes, é a teoria das branas. Por quê? Porque essa teoria das cordas, para ser válida, ela só pode ser explicada matematicamente se o espaço tem pelo menos 11 dimensões. Então, vejamos, é como escapamos já das 4 dimensões clássicas, não é? Largura, altura, profundidade e tempo, da teoria de Einstein. Tá? Pois essas cordas vibram de uma forma muito esquisita, precisando dessas dimensões extras numa coisa chamada de espaço de Calabi-Yau, que é um espaço extremamente entortado, complexo, sim? O que levou os cientistas então a conceber essa teoria, ou cosmologia das branas, que significa, branas, seria a síncope de membrana, né? Que nos indicaria que o nosso universo é como se fosse uma folha, como se fosse um lençol ao vento, uma membrana. Isso seria a forma como está constituído o universo. Essa concepção leva à compreensão da existência de universos paralelos, buracos negros e buracos de minhoca, que foram mencionados também hoje pelo Sábio. Tá? Então, este é o caminho que está seguindo hoje em dia a nossa ciência, que, repito, segundo o próprio mestre Ramatiz dizia, encontra-se 500 a 1000 anos atrasada com relação à ciência marciana do conhecimento destas coisas, mas, pelo jeito, vamos no caminho certo. O universo é vibração. Bom, passamos a outro aspecto mais prático, que seria, então, qual é a energia que os marcianos usam para iluminar as suas cidades, os seus ambientes. É uma luz áurica, diz o mestre, que se dissolve na forma de bruma radiosa. Torres altíssimas, lembrando agulhas de vidro, acendem-se no cimo à noite, iluminando completamente toda a conformação do solo, edifícios e ruas. Deve ser um espetáculo belíssimo, não é? Enxergar tudo isso.
Isto poderia ser uma cidade marciana, não? Iluminada desse jeito. Cenários resplandecentes de noite, tá? Belíssimos de se observar, tá? Materiais que polarizam a luz, como Marileia falava, absorvem a luz do dia e a reemitem de noite de volta. Não, deve ser realmente belíssimo. Os meios de transporte. Bom, todos os veículos utilizados pelos marcianos utilizam como meio de movimentação um magnetismo. Por isso eu insisti tanto nas forças eletromagnéticas atrás, tá? Nós sabemos que todo mundo brincou com ímãs, não é? Que os polos iguais se repelem e que polos contrários se atraem. Essa é a grande lei que é utilizada pelos marcianos para a construção de todos os meios de transporte que lá existem, tá? Os veículos, tanto aéreos como terrestres, produzem sua própria energia, tá? Embora precisem reabastecer-se de tempos em tempos, tá? Esses materiais também produzem, são capazes de absorver a luz, irradiando à noite pelas ruas silenciosas. Então, o problema de iluminação deles é bastante simples. Aeronaves. Isso está no capítulo 26 do livro, tá? Como é que são essas aeronaves dele lá? Basicamente, eles têm dois tipos, tá? Os aparelhos que são utilizados para uso exclusivo dentro da atmosfera marciana, tá? Ou de outros planetas, e as espaçonaves que servem para viagens interplanetárias, ou quem sabe interestelares, tá? Bom, os formatos são variadíssimos, não é? O primeiro tipo que funciona unicamente na atmosfera, então são de todos os formatos possíveis, tá? Igual que os nossos veículos, carros, e barcos e aviões, são extremamente variados. E ainda há os de grande porte, tá? Inclusive que flutuam na atmosfera e que são utilizados como lugares de repouso, de descanso espiritual, estacionados a diversas altitudes na atmosfera. Que beleza passar um fim de semana flutuando a 100 quilômetros de altura sobre a superfície da Terra, né? Bom, o mestre é bastante prolixo, bastante detalhado quando fala da conformação dessas naves todas, tá? Muitos deles podem elevar-se até a limite da atmosfera para observações astronômicas, por exemplo, onde os astrônomos podem fazer observações se livrando dos problemas da atmosfera, que produz refração e reflexão. O que mais? Eles têm recursos mecânicos, sim, ou seja, o sistema de impulsão, de propulsão dos discos, tem conjuntos de anéis que se movem, que giram a grande velocidade. E aqui me veio a lembrança do peão. Eu não sei se as meninas brincavam com peão, mas os guris brincávamos de peão, né? Vocês nunca se perguntaram por que esse peão ficava de ponta e não caía? Ele ficava de ponta enquanto estava girando, né? Quando parava de girar, caía. Então, havia uma força que mantinha ele em pé enquanto estava girando. Essa é a mesma força que esses anéis que estão na base dos discos voadores, girando a altíssima velocidade, fazem com que o UFO se eleve. Vejam vocês. É uma das formas de propulsão dos OVNIs, tá? E a outra forma, que é complementar, é a formação de campos magnéticos. E isso é extremamente interessante porque aqui tem, então, esses campos magnéticos que podem ser gerados dentro da própria nave, tá? Permitem, então, a navegação pelo planeta, pelo sistema solar, tá? E quando precisam, então,
por exemplo, arrancar súbita e rapidamente, como tem sido observado em determinados ovnis que decolam a uma velocidade astronômica, o fazem utilizando esses discos giratórios que estão no interior da aeronave. Tá? São esses, e isto é o que o mestre diz, são esses então os discos voadores que temos visto em nossa atmosfera, ora completamente imóveis, ora desaparecendo, as vistas em velocidades incontroláveis. Embora eles sejam de natureza etérica ou de natureza astral, eventualmente se tornam visíveis ou se materializam e desmaterializam rapidamente, por isso aparecem e desaparecem, com alguma finalidade ou por alguma razão. Algumas vezes porque realmente querem se mostrar e se fazer visíveis, outras vezes, quem sabe, por necessidades técnicas dos próprios aparelhos. Tá? Esta aqui é uma afirmação taxativa do mestre Ramatiz. Efetivamente, os marcianos estão operando no vosso orbe há muito tempo, formando um conjunto de observadores com finalidades pacíficas, embora prudentemente defensivas. Ou seja que a pergunta se nós estávamos sós já foi respondida há muito tempo pelo mestre. É claro que não estamos sós. Tá? E esses eventos, essas aparições fugazes, às vezes, prosseguirão até a hora profética do encontro determinado pelo Pai, que é a ligação, o contato entre orbes ainda materiais como o nosso e os seres ou almas mais evoluídas. Isso está no calendário cósmico, esse encontro de que se falou aqui antes também. Bom, como funcionam esses discos voadores? Já foi dito que aproveitam então a força magnética. A força magnética, ou, vamos dizer, parte gerada internamente nas próprias naves, tá? Em consonância com os campos magnéticos planetários. Vamos falar um pouco disso daqui a pouco. Aí dá para ver os anéis giratórios que ele mencionou agora há pouco, tá? Bom, a energia que eles precisam para tudo isso, porque evidentemente que fazer girar esses anéis e acionar um gerador de campo gravitacional dentro do OVNI consome energia. Essas energias são transmitidas por estações ou do solo ou de aeronaves em órbita do planeta Marte, por exemplo, que transmitem a energia que eles precisam para isso. Sim? Essas emissões magnéticas são projetadas, então, pelas estações na forma de linhas de força, feixes energéticos que são captados pelos OVNIs, não é? Para se reabastecerem em pleno espaço, em pleno movimento. Tá? E essa energia les permite, então, além de se movimentar, criar seus próprios campos de gravidade. Tá? Isto aqui nos mostra que nós estamos mergulhados dentro de um campo gravitatório gigantesco. O sistema solar todo está dentro dessa magnetosfera, que é o campo de ação do magnetismo solar. Então, existem linhas de campo magnético produzidas pelo Sol e produzidas por todos os planetas. De longe, a mais poderosa de todas é a do Sol, evidentemente. Né? Assim como cada planeta tem seu próprio campo magnético e suas próprias características. É interessante aqui, por exemplo, ver as inclinações dos eixos de rotação dos diversos planetas. A Terra, sabemos, tem 23 graus, Júpiter tem praticamente 0, Saturno tem 27, muito parecido com a Terra, Urano, etc. Este é o que é mais interessante, Urano tem 90 graus, Urano gira deitado. E outros dados técnicos que são completamente conhecidos. Bom, de todas essas, e isto é um detalhe interessante, isto aqui é um diagrama que nos mostra na mesma escala o que seria o Sol e os planetas. A Terra nem aparece aqui. Isso nos mostra que praticamente 98% da massa do sistema solar está no Sol. Os planetas têm 2 ou 3% apenas de massa. Sim? Bom, a Terra tem então seus polos geográficos, norte e sul, e os polos magnéticos que são virados. O polo sul magnético está lá em cima e o polo norte magnético aqui embaixo. Tá? E essas linhas de força que são utilizadas pelos OVNIs quando nos visitam.
Tá? A Terra tem esse poderosíssimo campo magnético que serve, entre outras coisas, como proteção contra a radiação solar. O Sol emite radiações que são deletérias para o ser humano e para a vida em geral, e esse campo magnético terrestre protege o nosso planeta dessas energias negativas, tá? Energias perniciosas. O engraçado é que Marte não tem campo magnético. Vejam vocês que aqui aparece a Terra, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, mas não aparece Marte, porque ele não tem campo magnético. A escala global, não é? E isso foi claramente determinado pelas medições que foram feitas pelas naves que foram lançadas até lá, que mostraram que apenas existem determinados pontos da superfície marciana onde existem campos magnéticos remanescentes de uma época em que havia campo magnético planetário, que terminou 12.000 anos atrás, como mostrava Sábio na palestra dele. Sim? E aí restou isso. São pontos de concentração de campo magnético que, se pudessem ser visualizados, se enxergariam como isso, como uma espécie de guarda-chuvas irregulares e localizados em determinadas zonas de Marte. Então, os UFOs marcianos devem ter uma certa dificuldade para navegar em Marte, porque não existem essas linhas de campo magnético regulares que existem nos demais planetas, que são como avenidas para a circulação dos OVNIs, que são impulsionados por força magnética. Tá? Bom, isto é decorrência nítida daquilo lá, ou seja, a atração ou repulsão magnética é o que permite que os OVNIs se movimentem, tá? Aqui é uma coisa interessante. Tem sido observado que essas arrancadas bruscas e violentas dos OVNIs, tem OVNIs que estão em repouso e de repente disparam a 100.000 km por hora, sem mais nem menos. O ser humano não seria capaz de aguentar isso aí. O nosso organismo seria totalmente destruído, esmagado por uma aceleração dessa natureza. E, no entanto, eles, os ocupantes dos OVNIs, não sofrem disso. Sim? Isso por quê? Porque os tripulantes estão protegidos por campos magnéticos em torno, ou se a nave tem um sistema de geração de campo gravitacional próprio, os ocupantes do OVNI estão submetidos a esse campo gravitacional e não às leis de inércia que se aplicam no planeta todo. Sim? Isso já vimos que os discos voadores precisam, então, que não possuem reserva de energia, precisam, então, ser abastecidos através da transmissão de energia de outras naves. Tá? As pesquisas que eles fazem em diversos planetas. Bom, viagens mais longas, quando eles precisam sair da atmosfera marciana, pois tem que construir naves que sejam mais resistentes. Tá? Nesse caso, por exemplo, existe uma matéria vítrea, como aliás tudo que existe lá é vítreo, altamente resistente ao calor. Tá? Também existem vários tipos, tá? Diversas cores, diversos formatos, é óbvio. Utilizam muito as naves-mãe, que a gente tem visto nos filmes de ficção científica, aliás, têm sido observados aqui na Lagoa dos Patos. Alguns anos atrás, teve um piloto comercial que observou uma dessas naves pairando sobre a Lagoa dos Patos, só que o local de saída dos OVNIs menores era lá em cima e não era embaixo. Ele fotografou isso e observou durante mais de meia hora os OVNIs entrando e saindo de uma nave-mãe deste tipo. Carregam até 12 aparelhos de voo atmosférico, então quando vão investigar o que se passa em outro planeta, eles vão contidos dentro dessa nave e uma vez que chega ao destino, então são liberados para fazerem as pesquisas em que estão interessados. Tá? Eles são rápidos, não é? São simples de operar e por isso são preferidos para os voos internos nos planetas. Tá?
essas grandes naves mães, então precisam criar seus próprios campos de gravidade. Isso é uma coisa que nós não sabemos como fazer ainda. A nossa ciência não tem a menor ideia de como isso é possível. Esses desenhos da ciência ficção que mostram as grandes astronaves lançando jatos são uma realidade. Eles lançam jatos magnéticos que os impulsionam para frente a grandes velocidades. Tá? Uma coisa que o Ramatiz destaca muito é o fato de que a operação desses OVNIs é extremamente simples, não é? Em contraposição ao complicado que é, por exemplo, hoje, operar um avião comercial, que tem um painel cheio de centenas e centenas de agulhas e marcadores e bússolas e etc. e tal. Esses discos voadores são extremamente simples de serem operados. Ele chama isso de um tricontrole automático que regula a repulsão e a atração das forças negativas e positivas, o que faz deslocar então para lá ou para cá, deve ser relativamente simples. E as nossas naves espaciais? Elas estão preparadas, teriam capacidade para viagens interplanetárias? Essa aí é uma das mais sofisticadas que nós temos. Vocês conhecem o ônibus espacial, tá? Que precisa, por exemplo, 700 toneladas de hidrogênio e oxigênio líquidos para impulsionar toda essa coisa, auxiliados por 2 foguetes de combustível sólido, tá? Não é? Que queimam esse combustível, não é? Portanto, usam propulsão química, que é a velha ideia dos foguetes chineses, que já existiam há 4.000 anos atrás, nas festas, que eram impulsionados a pólvora. Hoje em dia é a mesma coisa, só que utilizamos o combustível sólido ou combustível líquido, mas o efeito é exatamente o mesmo. Temos que queimar alguma coisa. São enormes e gigantescas máquinas baseadas na queima de combustível. Tá? Poderíamos, com essas máquinas, fazer viagens interestelares ou interplanetárias? Apenas para fazer um cálculo simples. Para ir a Alfa Centauro, que é a estrela mais próxima de nós, que está a 4,3 anos-luz da Terra, o foguete Saturno V, que é um dos mais poderosos que nós temos aqui, que viaja mais ou menos a 40.000 km por hora, levaria 100.000 anos para chegar lá. Inviável, né? Além do tempo necessário para isso, existem 4 problemas seríssimos a serem resolvidos e nenhum deles ainda encontrou solução pela nossa ciência de hoje. Primeiro, essa aceleração que eu falava agora há pouco, sim? Para acelerar, por exemplo, voltando a essa viagem a Alfa do Centauro, se nós fôssemos acelerar para atingir, digamos, 99% da velocidade da luz, levaria em torno de 1 ano de aceleração para atingir essa velocidade. Na saída daqui e na chegada lá, outro ano para desaceleração, sem que essa desaceleração seja tão forte que destrua os organismos dos astronautas. Sim? Isso já faria com que um voo a essa velocidade, quase a velocidade da luz, levasse em torno de 11 anos. Segundo, a energia necessária. Bom, está visto que com esse tipo de combustível, como o combustível químico do Saturno V, seria absolutamente inviável. Se nós imaginarmos a existência de um reator de fusão nuclear controlada, coisa que nós não sabemos fazer ainda, precisaríamos de em torno de 1 bilhão de toneladas de combustível para chegar a Alfa Centauro. Absolutamente inviável também. A existência de matéria interestelar. Embora o espaço interplanetário seja dito vazio, ele não é vazio. Jamais é um vácuo perfeito. Existem partículas dispersas que colidiriam com a nave a velocidades altíssimas, velocidades próximas da luz, e isso desintegraria essas partículas, produzindo um bombardeio constante sobre a estrutura que destruiria rapidamente o aparelho. Então, mesmo que nós conseguimos andar a essas velocidades, não será possível, né?
os cientistas hoje em dia calculam que um limite seguro para minimizar esse efeito seria em torno de 10% da velocidade da luz, o máximo que poderíamos andar. Isso transformaria as viagens absolutamente também em inviáveis. A quarta coisa é a radiação cósmica. Os raios cósmicos que permeiam o espaço e que não penetram aqui na Terra, porque nós estamos protegidos pelos cinturões de radiação e pela atmosfera, atingem o DNA dos astronautas, que se deteriora rapidamente, tá? Fazendo então com que os coitados adoeçam e morram a curto prazo numa dessas viagens. Então, existem ideias de escudos eletromagnéticos e tal para proteger esses astronautas. Bom, o que nos diz a ciência? A única forma de evitar esses 4 problemas que acabamos de mencionar seria a criação de um campo gravitacional próprio que deveria ser controlado. Tá? Isso exige o conhecimento do que é a gravidade, como é que ela é causada. E nós não temos a menor ideia do que é isso hoje em dia. A gente sente a gravidade, se eu largo isso ele cai, puxado pela gravidade. Mas não sabemos o que causa a gravidade. Existem hipóteses, muitas. O graviton está sendo procurado nos aceleradores de partículas, mas nunca foi encontrado. Então, estamos diante de um problema sério porque vamos voltar um pouquinho atrás dessas 4 forças que mencionamos agora há pouco, que são as forças que foram mencionadas: nuclear forte, nuclear fraca, eletromagnética e gravitatória. Tá? Hoje em dia existe uma grande preocupação da ciência toda, porque existe a teoria da relatividade de Einstein, que explica bastante bem os grandes objetos do universo, planetas, galáxias, e a mecânica quântica, que foi o que acabamos de ver agora há pouco, que tenta entender como funciona o mundo da escala subatômica. Tá? Para que isso seja possível, é necessário encontrar e descrever a gravidade da mesma forma como a mecânica quântica descreve os átomos. E isso é o que a física está percebendo, está perseguindo hoje em dia, não é? Que é uma teoria que permite englobar as duas numa coisa. Existe uma teoria que funciona bem para esses objetos e esta que funciona relativamente bem para os objetos microscópicos. Mas não existe uma única teoria, que seria a que foi chamada teoria de tudo, que deveria integrar tudo isso numa coisa só. E isso passa pela descoberta dos chamados gravitons, que seriam então as partículas que permitiriam fazer essa ligação entre uma coisa e outra. Né? Pois nossos visitantes extraterrestres, sejam eles marcianos ou não, porque aparentemente não são só marcianos que vêm para cá, parece que já superaram isso, tá? Criando campos artificiais em torno dos UFOs. Tá? Nós estamos a caminho disso aí, porque existem teorias, por exemplo, cientistas como o professor Fran de Aquino, que é um brasileiro, que trabalha na Universidade Estadual do Maranhão, que criou uma teoria que permitiria controlar o campo gravitacional, não é? Que poderia ser utilizado para a geração de energia ou para impulsionar naves interplanetárias. É uma teoria séria que está sendo estudada pelos físicos do mundo afora, tá? E segundo essa teoria, poderiam ser construídos motores gravitacionais, não é? Que poderiam então gerar força gravitacional que poderia ser utilizada para propulsão, entre outras coisas, tá? Ou seja, seríamos capazes de gerar gravidade artificial, que poderia ser instalado esse dispositivo dentro de um OVNI, como os marcianos aparentemente sabem fazer. Tá? Outra coisa que isso permitiria fazer seria a transmissão de potência elétrica sem uso de fios elétricos, que é uma coisa que nós não sabemos fazer ainda. Para transmitir energia elétrica a longa distância, precisamos das linhas de transmissão. Tá?
Esses estudos são sérios e se encontram arquivados em laboratórios mundiais famosos que se ocupam com esses avanços da ciência. Tá? Existem outras teorias. Este camarada russo também gerou uma teoria, tá? Através de experiências de laboratório. Tá? Muito trabalho tem sido feito, muitos livros publicados sobre antigravidade, não é? Algumas das aplicações magnéticas da nossa realidade, o famoso trem maglev, de magnetic levitation, que pode atingir 500 km por hora. Existem 3 ou 4 funcionando no mundo, tá? Que utilizam uma espécie de antigravidade. Tá? E nós temos o nosso maglev brasileiro, aposto que ninguém sabia disso. A Universidade Federal do Rio de Janeiro construiu e já testou, no ano passado, o maglev Cobra, que deve ser posto em funcionamento este ano, em fase experimental. Então, nesse campo, o Brasil está na ponta da pesquisa. E este camarada iraniano também tem uma teoria que colocou nesse livro lá, que também, do mesmo estilo das ideias do professor Fran de Aquino, permitiriam construir, então, geradores de gravidade artificial que poderiam ser utilizados para impulsionar naves espaciais e que resolveriam todos esses problemas que mencionamos agora, não é? Que poderiam afetar, então, aos astronautas de uma viagem dessa natureza. Tá? Bom, o tempo está acabando, vamos terminar por aí, então. Tá? Temos perguntas? Não entendi a explicação que utiliza o magnetismo para recriar a inércia. Se o corpo acelera com o magnetismo, não seria natural para os órgãos permanecerem em repouso? Na realidade, quando nós estamos aqui na Terra, ou em qualquer corpo cósmico, estamos dentro de um campo gravitatório. E estamos viajando, a Terra viaja a 1.400 km por hora, em torno do Sol, e gira em torno de si. E não nos sentimos essa aceleração. É a mesma coisa que aconteceria com um ocupante de um OVNI que tenha um gerador de campo gravitatório próprio. Qualquer que seja a velocidade que se desloque, os ocupantes não vão sentir inércia nem efeitos de aceleração, porque o campo gravitatório viaja com eles. Tá? É essa a situação. Não mais. Muito obrigado a vocês, então, pela paciência. Tá? Permaneça aí, por favor. Caros assistentes, estamos chegando ao término do nosso seminário e esperamos que tenha sido produtivo e esclarecedor. Agradecemos novamente a presença de todos e pedimos que subam ao palco para compor novamente a mesa diretora os seus integrantes. Nosso palestrante Marco Antônio Petit precisou sair para tomar o seu voo de retorno ao Rio. Então, solicitamos a doutora Jussara, Marileia de Castro, José Américo da Silva, Sávio Mendonça, Júlio Sanches, por favor, queiram ocupar seus lugares no palco. Eu nem sei se eu falei...